Qual a chance de Rodrigo Garro trocar o Corinthians pelo Flamengo? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e conta também sobre a intenção do presidente alvinegro de demissões em massa nas categorias de base. Bora te atualizar ainda sobre a viagem do presidente do São Paulo, Júlio Casares, para a Alemanha, e ela tem a ver com Evangelos Marinax. Novidades também sobre o Palmeiras, rivais do Verdão no Super Mundial indo ao mercado. Para completar, Biel, ex-jogador do Bahia, pode voltar ao Brasil. Falo também sobre a minha portuguesa, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, nessa você pode e deve confiar. Tô chegando com uma sugestão para esse domingo bem conservadora, chance de dar certo é boa, preciso da vitória ou do empate do Mirassol contra o Sport Recife, da vitória do Flamengo contra o Fortaleza e da vitória ou do empate do Corinthians diante do Vitória. Se esses três resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$205 para você fazer sua vezinha na Betano. É super simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preenchendo todos os dados, logo depois já aparece exatamente esse bilhete para você apostar como quiser. Importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Red Bull Bragantino, novo líder do Campeonato Brasileiro na noite desse sábado, vitória por 2-0 contra o Vasco em São Januário, gols de Guilherme Lopes e Isidro Pita. Dessa maneira, o Red Bull chegou a 23 pontos, ultrapassando Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e companhia. Já o Vasco da Gama estacionou nos 10 pontos depois de 11 rodadas, a apenas um ponto do Z4. Bora contar que Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro e alguém acertado com o Santos, ainda comandará a Raposa nesse domingo, jogo super importante contra o Palmeiras no Mineirão lotado. A tendência é que o Matos se desligue do Cruzeiro depois da realização desse jogo. Já o Los Angeles FC venceu o América do México e estará no Super Mundial de Clubes no grupo do Flamengo. Vitória por 2-1 nesse sábado, com direito a gol na prorrogação. O Los Angeles FC saiu atrás, conseguiu chegar ao gol do empate no finalzinho do tempo regulamentar, gol marcado por Igor Jesus, ex-Flamengo. E na prorrogação saiu o gol que garantiu a classificação da equipe americana. Para fechar o giro de notícias, contar que a festa pelo inédito título da Champions entre torcedores do PSG em Paris terminou com muitas prisões e mortes, confusões generalizadas pela capital francesa. Quero falar agora sobre a minha portuguesa que empatou com o Nova Iguaçu em 1-1 nesse sábado no Rio de Janeiro, mas a novidade vem agora, 2 reforços encaminhados para o restante da Série D. Portuguesa se acertou com um meio atacante brasileiro que joga no exterior e é bastante acostumado a disputar a segunda divisão nacional e também tem negociações avançadas para contratar um lateral direito que também deve chegar do exterior. Os nomes são mantidos em sigilo, a ideia é que a Portuguesa possa contar com esses atletas na abertura da janela de inscrições nos próximos dias. Portuguesa que lidera seu grupo, o grupo 6 da Série D, a 4ª divisão do Campeonato Nacional. Lusa tem 14 pontos conquistados, são 3 de vantagem para o vice-líder e 5 de vantagem para o 5º colocado, o primeiro time que não passaria para a próxima fase. Restam 7 rodadas até o fim da fase de grupos. Bora falar agora sobre o atacante Biel, você lembra dele? Jogador surgiu formado nas categorias de base do Fluminense e que esteve no Bahia antes de ser comprado no ano passado pelo Sporting de Portugal em negócio de 6.400.000 euros. Pois bem, o Biel em sua primeira passagem pelo futebol português não conseguiu jogar. Foram apenas 7 partidas e 111 minutos em campo, nenhum gol, nenhuma assistência. Até por isso, o Sporting decidiu emprestá-lo para clubes brasileiros. O primeiro e grande interessado é o Grêmio, mas a tendência é que outros times entrem na disputa pelo ponta, que tem 24 anos de idade, pode jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Essa informação sobre
a intenção do Sporting em emprestá-lo certamente vai mexer com o mercado nacional, até porque são vários os clubes brasileiros que precisam de jogadores de velocidade para atuar pelo lado de campo. O Biel deixou excelente impressão, especialmente nas temporadas de 23 e 24 com a camisa do Bahia, mas a forte concorrência no Sporting e um estilo de jogo muito mais intenso fizeram com que o Biel perdesse espaço. Quem sabe pode ser solução para o seu clube do coração. Se você acha que o Biel caberia, já usa espaço para comentário para dizer que time você torce e por que o Biel seria uma peça importante, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras. Queria contar que os rivais do Verdão no Super Mundial estão indo ao mercado em busca de contratações. O Porto, um dos adversários do grupo palmeirense, está perto de anunciar a contratação de um meio atacante espanhol. Trata-se de Gabri Veiga. Esse jogador pertence ao Al Ahly da Arábia Saudita e topa jogar no Porto para receber 1/10 do seu salário na Arábia Saudita. Passagem por lá não foi das melhores, 51 jogos, 10 gols e 7 assistências, ele já fez seu pé de meia e agora busca a oportunidade de voltar a uma liga grande do futebol europeu. Negociações com o Porto bastante avançadas e a tendência é que o Gabri Veiga seja reforço importante para a disputa do Super Mundial. Já o Inter Miami, clube da casa, time americano de Lionel Messi, tem conversas avançadas com Brian Rodrigues, atacante uruguaio que pertence ao América do México. O Inter Miami só esperava pela definição da classificação ou não do América do México para o Super Mundial para finalizar essa negociação. Como nesse sábado o América do México acabou eliminado num confronto com o Los Angeles FC, ou seja, não disputará o Super Mundial, a tendência é que o Brian Rodrigues se torne reforço do Inter Miami. Importante lembrar que na semana passada especulou-se a chance de o Brian Rodrigues jogar no Palmeiras o Super Mundial. O Palmeiras assegura que não tinha intenção de contratá-lo. Quem fazia essa ponte é o empresário Hugo Cajuda, que representa o Abel Ferreira. Ele tentava convencer o técnico português a fazer essa exigência para o Palmeiras, o que não aconteceu. O Brian Rodrigues deve ser adversário alviverde no Super Mundial. Só para fazer uma breve lembrança, Palmeiras estreia na competição nos Estados Unidos no dia 15 de junho, já nesse mês, contra o Porto em New Jersey. Também em New Jersey ocorre o segundo jogo do grupo contra o Al Ahly do Egito e a participação alviverde na fase de grupo se encerra em Miami contra o Inter Miami. Se o Palmeiras passar em primeiro ou segundo, vai para as oitavas de final e aí tem como adversário alguém do grupo com Atlético de Madrid, PSG, Botafogo e Seattle Sounders. Certamente virá um adversário bastante complicado para o Verdão nesse mata-mata. Hora de falar sobre o São Paulo. E Júlio Casares está em Munique, na Alemanha. Foi bastante criticado por conta dessa viagem, porque enquanto ele assistia à final da Champions, vitória por 5-0 do PSG contra a Inter de Milão, o São Paulo perdia mais um jogo do Campeonato Brasileiro, derrota por 2-1 para o Bahia em Salvador. Mas queria contar para vocês que a viagem do Júlio Casares foi muito além de assistir a final da Champions. O presidente tem um encontro marcado com Evangelos Marinax, o magnata grego que é dono do Nottingham Forest, do Rio Ave, além de uma série de outros clubes e com quem o São Paulo tem negociações avançadas para uma sociedade nas categorias de base. Esse encontro já estava sendo desenhado há algum tempo e como o Júlio teve um aporte, um patrocínio, um patrocinador do São Paulo topou bancar as viagens e também o ingresso do jogo da Champions. Ele sabia que o Marinax estaria na final da Champions e os dois se encontraram depois da realização da partida. Importante lembrar que São Paulo e Marinax veem essa negociação como bastante avançada. As questões burocráticas é que ainda impediram o anúncio desse acordo. A tendência é que ao longo do segundo semestre São Paulo possa tornar oficial essa relação com o empresário, que pretende fazer da base do tricolor a maior base do futebol na América do Sul, superando inclusive o Palmeiras, que se tornou uma máquina de fazer dinheiro a partir de vendas de atletas formados em suas categorias inferiores. Já sobre o time dentro de campo, São Paulo conheceu a segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro, saiu perdendo por 2-0 contra o Bahia, até chegou ao gol do 2-1, mas não teve forças para buscar o empate. Tricolor que faz campanha bem ruim na competição nacional. São 12 pontos conquistados em apenas 11 jogos. E hoje o Tricolor, que é o 13º, pode ficar ainda mais perto da zona do rebaixamento. A distância é de 3 pontos, mas vários dos seus concorrentes entram em campo nas próximas horas. Bora de informação exclusiva no Corinthians.
Osmar Stabile, que é o presidente interino do Timão, planeja uma série de demissões para as categorias de base do Corinthians na próxima semana. A partir dessa segunda-feira, a ideia dele é dispensar Batata, Chicão, que foram ex-jogadores do Corinthians e hoje comandam o clube, além de Claudinei Musa e Alex Brasil. O Claudinei é o gerente-geral da base, homem de confiança do Augusto Melo, chegou a ser afastado em meio a denúncias da Gaviões, mas voltou sob o comando do Augusto. O Alex Brasil foi contratado como diretor executivo de futebol da base. A ideia do Osmar Stabile é fazer essa limpa dispensando os 4 funcionários alvinegros ao longo da semana. Resta saber qual será o impacto de toda a confusão desse sábado. Só para recapitular, você que não assistiu ao vídeo da noite desse sábado, o Augusto Melo se auto-intitulou presidente do Corinthians de novo, mesmo tendo sido afastado na última segunda-feira pelo Conselho Deliberativo. O motivo dessa autoproclamação do Augusto tem a ver com uma senhora chamada Maria Ângela de Souza. Ela é a primeira secretária do Conselho de Ética do Corinthians e a Maria Ângela se autoproclamou presidente do Conselho Deliberativo. Isso porque em 9 de abril, uma decisão do Conselho de Ética decidiu por afastar o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. O problema é que 51 dias se passaram e não houve nenhum comunicado oficial ao Romeu Tuma sobre esse afastamento. E nessa sexta-feira, os membros do Conselho de Ética decidiram oficializar esse afastamento do Romeu. No dia seguinte, a Maria Ângela, que era a primeira secretária do Conselho, se proclamou presidente do Conselho Deliberativo, no lugar do Romeu Tuma Júnior. E a primeira medida dela foi de cancelar todas as decisões tomadas pelo Romeu Tuma desde 9 de abril, incluindo a reunião da última segunda-feira, que afastou o presidente Augusto Melo. O Augusto, a partir daí, se proclamou presidente de novo do Corinthians e foi tentar tomar posse nesse sábado à tarde, final de tarde, início da noite, lá no Parque São Jorge. O Osmar Stabile, que estava dando expediente, não entendeu nada e não concordou com a volta do Augusto, nem permitiu que ele se sentasse à mesa. O Osmar ligou para a polícia, que apareceu lá em grande quantidade, tropa de choque, torcedores também foram acionados. O metaleiro, que é um dos ex-presidentes da Gaviões da Fiel, chegou a ameaçar o Augusto de morte e toda essa confusão foi parar numa delegacia de polícia, com o Corinthians fazendo uma série de registros de queixa-crime contra o Augusto e o Augusto fazendo uma queixa-crime contra o metaleiro, a quem ele acusa, a quem ele garante ter sido vítima de uma ameaça de morte. Um verdadeiro caos. Na teoria e na prática, hoje, o presidente do Corinthians é o Osmar Stabile, até porque o Augusto não tem nenhuma liminar da justiça que lhe devolva o cargo de presidente. Mas essa é a várzea que se estabeleceu no Corinthians graças a pessoas que só pensam no poder e não no timão. A grande verdade é que o Augusto Melo tentou, via golpe, voltar ao poder e não conseguiu, pelo menos até agora. Você, o que pensa sobre toda essa história, já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre a chance de Rodrigo Garro, meio atacante argentino do Corinthians, virar reforço do Flamengo. Essa informação se tornou uma grande bomba nas redes sociais, especialmente entre torcedores do Flamengo. Mas o que há por trás dessa história? Há alguma realidade? O Flamengo busca informações, o Corinthians topa negociá-lo? Quero começar falando sobre o Flamengo antes de gravar o vídeo. Consultei uma fonte importante do departamento de futebol que assegura que o Garro nunca esteve nos planos, que isso faz parte apenas de um movimento de torcedores que entendem que seria bacana a contratação do Garro. O Flamengo não cogita tal possibilidade. Para completar, o Corinthians assegura que não vende em hipótese alguma o Garro para outro clube de futebol no Brasil. O Osmar Stabile, que é um presidente interino e que sonha em se tornar o presidente efetivo a partir de agosto, quando deve ocorrer uma nova eleição, o Osmar Stabile entende que vender o Rodrigo Garro para um rival brasileiro seria como queimar seu filme diante de conselheiros e sócios. Então, para fazer dinheiro, ele vai tentar negociar qualquer outro tipo de jogador que não o Rodrigo Garro, que é o grande xodó do torcedor corintiano. Jogador argentino de 27 anos de idade que veste a camisa 8 e havia sido comprado na temporada passada do Tajeres por 4,5 milhões de euros. Sobre a busca do Flamengo por um meio atacante, o rubro-negro não esconde que gostaria de ter alguém para jogar ao lado do Arrascaeta ou até no lugar do meio atacante uruguaio. Mas os nomes não têm a ver com o Rodrigo Garro. O Flamengo gosta, por exemplo, do Paquetá, que vive situação delicada no West Ham, gosta do Andréas Pereira, embora seja considerado muito caro, e namora há bastante tempo a possibilidade da contratação de Ezequiel Barco, argentino de 26 anos de idade que atua no futebol russo. Os três negócios esbarram
na condição financeira do clube. E você, o que pensa sobre Rodrigo Garro jogando no Flamengo? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!